Campanha para a manutenção do nosso grupo. Participe acessando nosso site. Prezados irmãos, prezadas irmãs, sejamos todos bem-vindos a mais este momento fraterno. Vamos ler um trecho do Evangelho. Capítulo 11. Amar o próximo como a si mesmo. O mandamento maior. Fazermos aos outros o que queiramos que os outros nos façam. Parábola dos credores e dos devedores. Os fariseus, tendo sabido que ele tapara a boca aos saducenos, reuniram-se a um deles, que era doutor da lei, para o tentar, propor-lhe esta questão: Mestre, qual o mandamento maior da lei? Jesus respondeu: Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu espírito. Este, o maior e o primeiro mandamento. E aqui tendes o segundo, semelhante a este: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Toda a lei e os profetas se acham contidos nestes dois mandamentos. Está em Mateus, capítulo 22, versículos de 34 a 40. Fazeis aos homens tudo o que queirais que eles vos façam, pois é nisto que consiste a lei e os profetas. Está em Mateus, capítulo 7, versículo 12. Tratai todos os homens como querereis que eles vos tratassem. Está em Lucas, capítulo 6, versículos 31. O reino dos céus é comparável a um rei que quis tomar contas aos seus servidores. Tendo começado a fazê-lo, apresentaram-lhe um que lhe devia 10.000 talentos. Mas, como não tinha meio de os pagar, mandou seu senhor que o vendessem a ele, sua mulher, seus filhos e tudo o que lhes pertencesse, para pagamento da dívida. O servidor, lançando-lhe aos pés, o conjurava, dizendo: Senhor, tenha um pouco de paciência e eu te pagarei. Então o senhor, tocado de compaixão, deixou-o ir e lhe perdoou a dívida. Este servidor, porém, ao sair, encontrando um de seus companheiros que lhe devia 100 dinheiros, o segurou pela goela e, quase a estrangulá-lo, dizia: Paga o que me deves. O companheiro, lançando-lhe aos pés, o conjurava, dizendo: Tenha um pouco de paciência, eu te pagarei tudo. Mas o outro não quis escutá-lo. Foi-se e o mandou prender, para tê-lo preso até pagar o que lhe devia. Os outros servidores, seus companheiros, vendo o que se passava, foram extremamente aflitos e informaram o Senhor de tudo o que aconteceu. Então o Senhor, tendo mandado vir à sua presença aquele servidor, lhe disse: Mau servo, eu te havia perdoado tudo o que me devias, porque me pediste. Não estava desde então no dever de também ter piedade do teu companheiro, como eu tivera de ti? E o Senhor, tomado de cólera, entregou aos verdugos para que o tivessem até ele pagassem tudo o que devia. É assim que meu Pai, que está no céu, vos tratará, se não perdoardes do fundo do coração as faltas que vossos irmãos houverem cometido contra cada um de vós. Está em Mateus, capítulo 18, versículos 23 a 35. A nossa lição de hoje: amar o próximo como a si mesmo. É interessante essa preposição de Jesus, porque para que nós possamos amar o próximo, nós necessariamente temos que amar a nós mesmos. E aí está toda a dificuldade. Por quê? Porque para que nós possamos amar a nós mesmos, para que eu possa me amar, eu tenho que estar preparado para desafiar os meus medos, desafiar as minhas incertezas, as minhas dúvidas e tentar resolver questões que estão
tão arraigadas dentro de mim que muitas vezes eu não quero mexer nisso. Eu não quero pensar nisso. Por quê? Porque dói. Porque é muito doloroso. O autodescobrimento ou esse processo de reforma íntima que o Espiritismo fala com tanta propriedade é um processo muito doloroso. Porque, em primeiro lugar, quando você necessariamente decide fazer a transformação em si mesmo, você vai sofrer um processo de perda. E o Evangelho já fala dessa perda em outros trechos, que é o homem velho ou a mulher velha, ela tem que morrer. E ela morre, você vivo, você encarnado. Quem é que morre? Morre um tipo de padrão e comportamento que você traz consigo há inúmeras encarnações. Comportamentos de egoísmo e comportamentos de orgulho. Então você necessariamente é convidado pela espiritualidade a fazer esta reforma, a mudar. Você tem que mudar o seu comportamento, a sua visão de mundo. E isso é extremamente difícil, doloroso, e o mais interessante deste processo é que todo o universo à sua volta vai estranhar muito isso, e talvez você tenha que mudar radicalmente as suas relações pessoais, os lugares que você frequenta, as coisas que você faz, porque tudo muda. A partir do momento que eu mudo, tudo ao meu redor muda. Porque este mergulho em profundidade é um mergulho onde você vai necessariamente descobrir quem você é. Porque o que acontece com a maioria das pessoas? As pessoas não fazem o que gostam, não se relacionam com muita sinceridade, porque quando eu não conheço realmente quem eu sou, nada que está em torno de mim é verdadeiro. Porque como poderia ser verdadeiro se eu não me conheço verdadeiramente? E aí, Sócrates vai ao templo de Apolo e lê a seguinte frase: conhece-te a ti mesmo. Então esta frase que Sócrates vai disseminar nos seus ensinamentos aos seus discípulos é justamente um grande ensinamento. Por quê? Porque conhecer a si mesmo é perceber que nada até então é verdadeiramente ligado ou conectado ao meu eu mais profundo. Porque eu não conheço esse eu. E conhecer esse eu é necessariamente uma viagem de perda. É por isso que nós não temos coragem de fazer isso. Porque dói muito. Você vai perdendo, você vai se desconectando a coisas que você construiu até agora, mas que não fazem sentido. Não fazem sentido porque elas não têm uma representatividade no seu ser. Você não consegue amar. Para amar, você tem que fazer um grande processo de desconstrução do ser. Você vai desconstruindo. As pessoas vão se afastando, as pessoas vão dizendo: meu Deus, mas você está diferente, você mudou, o que está acontecendo? Mas você vai tirando de perto de você tudo que não faz sentido. E você vai mergulhando nesse processo de autodescobrimento, de autocura. É um processo lindo, difícil, mas esse é o processo de amar a si mesmo. E neste processo de amar a si mesmo, você vai conseguir descobrir e sentir. A palavra é sentir, sentir amor. Você olha para qualquer coisa, você olha para uma pessoa, você olha para um animalzinho, você olha para um objeto, você olha dentro da sua casa e tudo mudou. Porque você mudou. É um processo longo, um processo difícil, é um processo que requer muita coragem. Coragem da fé. Mas este é o verdadeiro processo. É um processo onde você se descobre.
você descobre realmente o seu ser. E você é. A partir deste momento você é um com tudo. Então não há diferença de você e o outro. Então você ama o outro. E é muito interessante que a perspectiva que você tem do outro não é uma perspectiva egoísta. Porque até então, até a concretização deste processo, você olha com o seu olhar. O outro é aquilo que você acha que ele é. Você percebe o outro a partir da sua crença. Mas esse deslocamento para um processo de autoconhecimento, de um processo amoroso, um processo fraterno, é onde você olha o outro como ele é. E o outro não é aquilo que eu penso que ele é. O outro é o que ele é. Simples. E às vezes, num casamento, você olha a sua esposa e ela parece outra pessoa. Porque você sempre olhou para ela com o seu olhar, como você quer que ela seja. E quando você tem essa transformação, essa reforma íntima, você vai olhar para sua esposa como ela é. E você pode se decepcionar com isso. Porque você fez toda uma idealização do ser. E você olha para essa pessoa e de repente você nota várias coisas para o seu filho que, meu Deus, mas a minha esposa não é aquilo que eu imagino, meu filho não é o que eu imagino. Isso é ruim? Não. Cada um é como é. Só que eu devo ter um olhar amoroso em relação à minha visão do mundo e em relação às pessoas. E é maravilhoso ver as pessoas como elas são. E perdoar. O que o Evangelho está nos ensinando? Perdoar. As pessoas são como são, elas estão no seu desenvolvimento, na sua etapa evolutiva. E o que nós devemos fazer? Nós devemos aceitar as pessoas como são e amá-las realmente como são. E neste processo há todo um entendimento e uma compreensão da verdade. Porque a verdade é aceitar as pessoas como elas são, porque eu me aceito como eu sou. Eu me perdoo em primeiro lugar. Então, tudo que eu faço em mim em primeiro lugar, eu faço isso reflete no outro. Toda essa interiorização, toda essa compreensão do meu ser faz com que eu compreenda o outro. Eu vou amar a Deus sobre todas as coisas porque eu me amo em verdade. Eu vou amar a minha família porque eu me amo em verdade. Eu vou amar as pessoas nos meus relacionamentos, no meu trabalho, no meu dia a dia, porque eu me amo em verdade. Então eu devo ter essa compreensão. E qual é o maravilhoso, qual é a grande dádiva que Deus nos dá a partir deste trabalho de autodescobrimento? É uma sensação de graça. Nós nos sentimos em estado de graça, porque nós compreendemos a beleza da vida, a beleza, meus irmãos, da criação, porque a criação é bela, é maravilhosa. E muitas vezes nós temos diversos estímulos externos para que nós tenhamos medo da vida, medo de viver. Nós tenhamos receio, olhamos tantos desastres, vivemos uma pandemia, momentos difíceis. E claro, nós nos sentimos receosos, nós nos sentimos temerosos. O que vai ser deste amanhã? Mas é necessário que façamos o trabalho em nós, meus irmãos. É necessário que façamos esta reforma íntima para que nós possamos ter coragem de olhar com a vida, com a beleza que a vida merece. Porque a vida é bela. Nada melhor do que sentir a Deus. Sentir a grandiosidade desta obra. Esta obra de amor. Nada melhor, meus irmãos, do que sentir amor, do que amar e ser amado. Nada melhor. Porque em tudo há beleza. Em tudo. E muitas vezes nós vemos que as pessoas são tristes, a gente vê a tristeza, a gente fica com sentimento de
de pesar, ou assim, das coisas que acontecem na vida, das dificuldades, dos desafios. Mas tudo, meus irmãos, é feito para o nosso desenvolvimento e para que nós possamos crescer. Deus, meus irmãos, nos enviou o nosso guia e modelo, Jesus, para que ele nos ensinasse o amor, nos ensinasse a crescer, para que nós possamos desenvolver este amor incondicional que existe dentro de cada um de nós. Será que nós podemos aceitar este desafio? Qual é a melhor coisa do mundo? Amar. E que nós possamos amar a Deus, possamos amar os nossos irmãos incondicionalmente. Esta é uma grande dádiva. A dádiva, meus irmãos, da compreensão do meu ser e da compreensão do outro. À medida em que eu me compreendo, eu compreendo o outro. À medida, meus irmãos, que eu não cobro de mim aquilo que eu não posso fazer e eu aceito as minhas limitações e mesmo assim continuo a caminhada, eu sei que aquilo que o Cristo nos ensina necessariamente é o quê? Seguir em frente. Porque mais dia menos dia nós iremos compreender essa lição de amor. Nós iremos, meus irmãos, compreender que nada é feito para o nosso mal, para que nós estejamos sendo punidos. Não, vamos tirar esse sentimento de punição, de dor, de mágoa, de receio, de incompreensão. Não, Deus nos fez para sermos felizes. Mas também é necessário o nosso esforço, é necessário que nós possamos compreender, meus irmãos, que estamos aqui nesta escola da vida, neste planeta lindo, para que possamos desenvolver os nossos talentos e capacidades. E compreender, meus irmãos, que Deus nos ama, Jesus nos ama, a espiritualidade amiga nos ama e está sempre ao nosso lado. Que possamos, a partir dessas palavras, refletir e ter a certeza que nós temos toda a capacidade de sermos felizes e encontrar nas nossas relações a fraternidade, de encontrar nas nossas relações a capacidade de exercitar este amor incondicional. Muito obrigado a Deus, muito obrigado a Jesus, muito obrigado à espiritualidade amiga e que possamos ser muito felizes. Que assim seja. Campanha para a manutenção do nosso grupo. Participe acessando nosso site